14, 22. Mateus 14. No capítulo 14, do verso 22. Amém, queridos? E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar, à parte. E chegando já à tarde, estava ali só, e o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento lhe era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Pai querido, em nome de Jesus, eu já te louvo e te agradeço, Senhor, por estar na tua presença, Pai. Envia a tua palavra com o teu poder, com a unção do teu Santo Espírito. Venha falar conosco nessa noite poderosamente. Prepara o nosso coração e a nossa mente, Pai, para ouvir a tua voz, a tua palavra, que venha edificar um novo tempo na nossa vida. Espírito Santo de Deus, toma o primeiro lugar, porque a casa é tua, Pai. Trabalha nessa noite e faz o teu querer em nossas vidas, porque nós abrimos para o teu novo e a novidade que o Senhor tem para nós. Pai, em nome de Jesus, manifesta-se da tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor. Eu quero falar nessa noite. O medo não define o seu futuro. Amém? O medo não define o seu futuro. Fala comigo. O medo não define o meu futuro. Amém? Você crê nisto? Então não vai definir a sua vida daqui para frente. Daquilo que você tem medo, daquilo que você receia, daquilo que você é inseguro. Porque aquilo que nós temos é a palavra de Deus. É o Espírito Santo na nossa vida e a verdadeira e fiel vontade de Deus. A Bíblia fala aqui que Jesus ordenou. Ordenou é o quê? Deu uma ordem. Ordem para quem? Para os discípulos. Discípulos é os irmãos, os apóstolos que andavam com ele. Saiu uma ordem, saiu uma palavra para aqueles homens, para aquela igreja, para aquele povo. E hoje, nessa noite, Deus tem uma palavra para você, que o medo não vai mais te roubar e não vai definir o seu futuro, aquilo que você pensa, aquilo que você acha que vai acontecer de ruim, de mal. Isso não vai acontecer, porque não é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor. E Jesus deu a ordem, deu a palavra dele ordenando, falando para ele. Eu gostaria que todos prestassem atenção, amém? Todos prestassem atenção em mim, por favor. Não se desvie os seus pensamentos, porque o diabo vai te roubar. O diabo está à espreita. Ele está doidinho para nos roubar.
E muitas vezes você vem na casa do Senhor e o Senhor está falando no teu coração, quer fazer uma grande obra e a gente está disperso. Não fica disperso. O inimigo, ele é sujo. Ele veio para matar, roubar e destruir as obras de Deus na nossa vida. Amém? Jesus deu a ordem, liberou a palavra, entra no barco. Os discípulos, conhecedor do mar, porque eles eram pescadores, a maioria deles, eles ficaram com medo, mas está formando uma grande tempestade, o céu está preto. Mas Senhor, não, entra no barco e vai. Essa é uma ordem, essa é uma ordenança, essa é uma palavra para vocês, vai. Mas Senhor, o Senhor não vai com a gente, o Senhor não vai entrar no barco com a gente. Eu estou de olho. Aleluia. Pode ir, porque eu estou de olho. Mas Senhor, mas se o Senhor não estiver com a gente, alguma coisa pode nos acontecer. Não, fique tranquilo. Aleluia. Eu já liberei a palavra. Entra no barco e vai. Mas os sinais estão nos mostrando que vai vir uma grande tempestade. Vem coisa ruim pela frente. Amém? De repente, se os sinais, você está sentindo que vai vindo coisa ruim. Coisas que vai te abalar a sua fé, te esmorecer. Mas Deus manda te dizer, não temas. Entra no barco e vai. Não olha para os sinais. Só olha para a minha palavra. Fixa nela. Porque ela vai fazer você viver o milagre. E os discípulos entraram no barco. Quando estava em alto mar. A tempestade não veio? Não aconteceu o que eles previam? Sim. E Jesus não sabia? Sabia. Porque ele escreveu os dias dos apóstolos. Ele escreveu os nossos dias. Ele sabe o que vai nos acontecer. Ele sabe qual é o temporal que vai se levantar na nossa vida. É na nossa casa, é na nossa família, é com o esposo, é com o filho, é com o irmão, é com o pai, é com a mãe, é com alguém próximo, é no trabalho, é na escola, é na faculdade, é dentro de casa, é do vizinho. Deus, Ele sabe de tudo. Ele sabe do teu amanhã e Ele sabe o que vai te acontecer. Quem vai levantar contra você? Qual é a tempestade? Se vai ser como o furacão, se é número 1, se é número 2, se é número 3, se é número 4, número 9, devastador. Ele sabe de tudo. Aleluia. Mas por causa de uma notícia, porque a gente está vendo lá no horizonte, alguma coisa, uma mudança lá, e a gente fica, não vou não, hein? Não vou fazer não. Não vou tomar posição, não vou agir, não vou tomar uma atitude, eu vou esperar. Se Deus te chamou para você se levantar, então se levanta. Aleluia. Se Deus falou para você caminhar, então caminha, então marcha. Porque é noite de se levantar. O medo não pode definir o teu futuro. Se você tem medo de alguma coisa, de alguma ameaça futura, de alguma coisa que vai lhe acontecer, não tenha medo, porque Ele está te olhando, Ele está te vendo. O barco em alto mar, Jesus subiu um monte e foi orar e ficou só. E quantas vezes nós sentimos só diante da tempestade, diante dos problemas, diante das dificuldades, e achamos que nada vai acontecer, que nós vamos perecer, que a nossa fé vai morrer, que nós vamos sucumbir, nós vamos afundar. E o Senhor nos fala nessa noite ao meu coração e ao teu coração, não tenha medo. Eu estou vendo o que você está passando. Eu vejo o que você passa na sua casa, na sua família. Eu sei qual é a tua luta, qual é a tua guerra travada. E muitas vezes nós temos medo. Quer ver um homem que teve medo? Elias. A Bíblia fala de um homem chamado Elias. Ele armou o holocausto, fez o altar, porque o altar estava destruído. Não adianta
o profeta oferecer sacrifício sobre o altar se o altar está quebrado? Se o altar está com as pedras sujas, se está desmontado, está bagunçado. Porque aqueles 450 homens de Baal quebrou o altar. Ele foi lá e pegou as pedras, 12 pedras, que simboliza as 12 tribos de Israel, fez o altar novamente, colocou a lenha, não tinha água, ele pediu água, porque era tempo de escassez, era um homem cheio do poder de Deus. Aleluia. Mas isso não impediu que ele não tivesse medo. Ele arrumou a lenha sobre o altar, colocou o sacrifício, derramou a água, pediu fogo e Deus mandou. Deus mandou fogo do céu porque o altar estava consertado. Se você precisa de consertar o seu altar, a sua vida, a sua casa, conserte, para que o fogo do Senhor derrama sobre ti e todos vejam que o Senhor é Deus na tua vida. Como que eu vou consertar o altar da minha vida? Como que eu vou consertar o altar na minha casa? Irmão, queridos, faça uma reflexão. O que Deus está cobrando de você? O que Deus está requerendo de você? O Espírito Santo vai te ensinar. Deus não precisa descer do trono e falar, filho, toma jeito aí, né? Muda essa atitude aí, muda essa postura, porque o negócio aí não está certo. Não, não precisa. O Espírito Santo, Ele é o nosso auxiliador. Ele é o Espírito da sabedoria. Ele vai nos ensinar. E Elias fez tudo aquilo. Fogo caiu, mandou matar os 450 profetas de Baal, de Será. E ali, sabe o que aconteceu? Uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel, que Jezabel é um principado, potestades, dá maldades nas regiões celestiais. Ela ameaçou o profeta. Você acha que você sendo profeta na casa do Senhor não vai vir ameaça contra a tua vida? Sim, vai vir ameaça contra você. Vão te ameaçar, vão te afrontar, vão tentar te destruir, te colocar para baixo, para matar a tua fé. Os principados do reino tenebroso, eles vêm para isso, para matar a nossa fé, desistir da promessa da família, desistir de orar pelo esposo, desistir de orar pelo filho. É uma luta travada, queridos. Quando o império das trevas começa a agir no meio da família. Ele começa a colocar desânimo, ele começa a colocar tristeza, começa a usar pessoas com palavras para te aborrecer, para te ofender, de uma tal maneira para você desistir. E com Elias foi diferente? Não. Uma ameaça de morte foi o suficiente, ele ficou com medo. Ele fugiu para o deserto. Ele falou para o seu moço, despediu do seu moço, olha, eu vou para o deserto, eu vou embora. Não vou ficar aqui, não vou morrer. E ele chegou para o Senhor, chega. Para com isso. Chega. Eu sou zeloso pela sua obra, eu tenho cuidado da sua obra, eu tenho feito a sua vontade, o Senhor manda orar, eu oro, o Senhor manda, eu peço fogo, o Senhor mandou fogos. Mas chega, Senhor, eu sou ameaçado, eu vou morrer. Então o Senhor me mata primeiro, antes de que eu morra na mão daquela mulher. Mas ele não estava entendendo qual era o nível espiritual, qual era a batalha que ele estava enfrentando. Amém? Qual é o nível que você está espiritualmente para você entender a guerra na tua casa? Contra o teu marido, contra os teus pais. Eu não estou falando contra o corpo, eu estou falando contra principados do reino tenebroso, que é as trevas. Qual é o nível que eu estou espiritualmente para confrontar o inferno? Para dizer para ele, você não tem poder, você não tem autoridade aqui. Aqui quem manda sou eu, e eu sou ungido de Deus, eu sou profeta de Deus, e eu estou debaixo da palavra da unção do Senhor. Elias fugiu porque ele não sabia o nível de guerra que ele estava enfrentando. Por isso que ele fugiu. Amém? A gente só foge de uma situação, de um problema, quando a gente não tem armas espirituais. Eu não quero brigar,
eu não quero falar, eu vou me recuar, porque eu não quero saber desse negócio. Irmão, se você está em guerra espiritual, usa as armas. Como diz o louvor, lutamos com as armas da fé. Muralhas irão estremecer. Nós temos que estremecer o inferno com as nossas armas. Quais são as armas espirituais? Lá no livro de Efésios 6:10 fala das armas espirituais, que é o escudo, que é a couraça, que é o capacete, que é a palavra da paz, que é o evangelho da salvação. Use as armas espirituais, porque Deus é espírito e o diabo também é espírito. Ele vai usar vidas, pessoas para te aborrecer, para te afrontar, para te confrontar, para dizer para você na tua cara quem é você. Aí você vai e recua. Enfia sua viola dentro do saco e vai embora. Não, você é servo do Senhor, você é ungido de Deus. O que Deus fez com Elias? Sai dessa caverna, sai desse lugar, porque ainda tem uma obra para fazer ainda. Isso que disseram, que você ouviu, isso não vem de mim, não procede de mim. Isso é do principados das trevas, do império das trevas. Porque hoje eu ordeno que as trevas saiam da tua vida. Esse espírito de morte, de destruição. Ele teve que tomar uma posição, ele teve que sair da zona de conforto. Porque ele falou, não vou confrontar Jezabel. Ele confrontou 450 homens e mulheres, profeta de Baal. Por causa de uma mulher, ele recuou. Por que ele recuou? Porque quem estava ali era o império das trevas sobre Jezabel. Ela fez muita maldade, usando a autoridade dela da monarquia do rei Acabe. Ela matou pessoas inocentes, tomou posse de terras que não era para ela fazer maldade, ela fez maldade. Quando a pessoa ou as trevas está dominando a família, o inferno vai tomar conta e vai roubar, e vai destruir, vai colocar assolação, vai colocar briga, vai colocar vício. Para quê? Para que você desista de clamar, para que você não se posicione, para que você não use a verdade de Deus, não use o escudo da fé, não use a palavra, para que você recua, para que você desista. Só porque eu estou indo na igreja priorou. Irmão, acorda, querido. É isso que o diabo quer ouvir da tua boca. O diabo quer ouvir isso mesmo, não vai mesmo. Consegui ganhar ela, ganhei mais um para nós, o nosso time aqui de perdedor. O diabo vai rir. Mas eu e você, nós somos muito mais que vencedor, porque a palavra de Deus nos titula como vencedor. Mesmo que as pessoas olhem para você e falem que a tua casa, a tua família está bagunçada, está isso, está aquilo, está derrotado. Está derrotado é o inferno que se levantou contra ti. Ele sim já está condenado e derrotado. Você é vencedor. É a palavra de Deus que tem para mim e para você nessa noite. Imaginou o sentimento daqueles homens? Em alto mar, tempestade, mar bravo, água entrando dentro do barco. Quando vem uma tempestade muito forte em alto mar, nós sabemos nos noticiários hoje em dia tem barcos com tecnologia muito avançada, com radares e muitos. Mas isso não impede do império das trevas agir e destruir. Amém? Você pode ter a tecnologia que for, mas se o império das trevas estiver agindo naquele lugar, naquela hora, sabe o que vai acontecer? Vai ser destruído. Não tem um barco de um milionário que estava com a família toda, um pouquinho afastado da costa, eu não me lembro o país, e
E aquele barco veio uma alta tempestade lá, um vento, ninguém sabe o que aconteceu, virou o barco afundou, partiu no meio, ninguém sabe o que realmente aconteceu. Acho que sobreviveu 1 ou 2, não sei, mas a família, o milionário e a sua família, morreram todo mundo. Quem estava agindo ali? Agora nós vemos aqui um barquinho, sem recurso, de pessoas simples, humilde, em alto mar. Só que Deus deu a ordem, Jesus deu a ordem, ordenou, entra e vai, que eu estou de olho. Amém? Você pode andar em qualquer lugar, pelo vale da sombra da morte. O salmista fala, não temerei mal algum. Você pode estar numa mesa de cirurgia, pelo vale, passando por tratamento, mas a palavra de Deus é uma ordem. Você passa por esse vale, você passa por essa situação, você passa por tribulação, mas você tem uma certeza da vitória. Que Ele está conosco, Ele está com você, para te dar vitória e te abençoar. O inimigo nosso é as nossas emoções. E tenta colocar medo, insegurança, incerteza daquilo que a gente receia e tem medo, e a gente não confia no Senhor, acontece. A tempestade assolava o barco? Sim. A onda era grande? Sim. O vento soprava? Sim. Mas o barco não virou. O barco não afundou. Isso é uma prova por quando nós entregamos a nossa vida para Cristo e colocamos tudo, a nossa vida, na direção de Deus, Ele toma conta. Ele está no controle. Ele domina. Mas você fala assim nessa noite, mas não aconteceu salvação na minha casa. A porta que eu preciso não abriu. Ele está no controle. Ele sabe o tempo que vai acontecer as coisas na tua vida. Ele sabe. Como foi falado ontem pelo jovem Gabriel. De repente você não está preparado ainda. Não chegou o tempo para você receber aquilo que você precisa. Quando nós temos essa mentalidade de Cristo e andamos no Espírito, nós entendemos, nós não ficamos aborrecidos quando as coisas não dão certo. Nós entendemos assim, Deus tem o melhor para mim. Se não aconteceu ainda, porque Deus ainda tem o melhor para mim. A gente não vai murmurar, a gente não vai desistir, não vai desistir fácil. Porque quando a gente desiste da promessa, a gente desiste do alvo, a gente desiste daquilo que foi garantido por nós. Aleluia. E a gente naufraga na fé. Aí vem as coisas ruins na nossa mente. A Bíblia fala de um homem chamado Josué. Josué, lá no livro de Josué, capítulo 1, conta a narrativa dele, da história dele, do chamado dele, depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu. Ele estava de luto, estava passando um período muito difícil da vida dele, dolorido. Quantos aqui estão passando momentos difíceis de suas vidas, ou até mesmo dolorido, chorando, doendo, sofrendo? Ele estava assim, mas Deus falou para ele, levanta, faz esse povo herdar a promessa. E Deus, se você for ler todo esse capítulo, e Deus insistindo para ele, levanta, tem de bom ânimo, eu estou contigo, eu serei contigo. E tem uma passagem do livro de Josué, aqui do capítulo 1, que Deus, ele fala para Josué, capítulo 1, no versículo 9, não te mandei eu, esforça, tem de bom ânimo, não temas, não tenha medo, nem te espantes. Então quer dizer o quê? Que ele estava com medo de exercer aquilo que Deus tinha para ele, um grande chamado. Você tem medo de falar, você tem medo de se expor, tem medo de cantar, tem medo de pregar, de evangelizar para o amigo,
para o vizinho, para aquela sua amiguinha que vai na sua casa, né? Para sua conhecida. Deus manda te dizer: não te mandei eu, entra nesse barco e vai levar minha palavra. Eu estou te vendo, eu te conheço. Por que Jesus falou isso para os discípulos? Porque os discípulos andavam com Jesus. E o Senhor nos conhece seus filhos. Os olhos do Senhor são como chama de fogo procurando os fiéis na terra. Deus conhece os fiéis. Deus te conhece. Se a partir de hoje você foi infiel com o Senhor, a partir de hoje, muda a sua postura, conserte o altar, fala: Senhor, eu vou ser fiel contigo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier. Venha o que vier, eu serei fiel contigo, Senhor. É difícil, nada é fácil. Como eu falei aqui para os irmãos, eu comissionava todo mês e era uma luta. Pensa que não é luta? É luta de inveja, olho gordo, pessoa que fala mal de você pelas costas, sem você saber. Quando você vai ver, já está na mesa lá do coordenador, do supervisor, do chefe. Você pensa que é seu amigo, está falando mal de você, está rindo de você pelas costas. Isso acontece, isso é real, isso é vida. Acontece na faculdade, acontece no meio da família, acontece onde tem outras pessoas. Nem tudo vai ser favorável a você. Porque a Bíblia fala que os discípulos entrou no barco, além da tempestade que se levantou, o vento era contrário. O vento vai ser sempre contrário para os servos do Senhor, sempre. Mas eu e você andamos na contramão da situação, porque não tem trânsito, não tem risco de vida, nem de morte, porque quem está dentro do nosso barco é Jesus, porque Ele entra no barco. Ele não largou os seus servos à deriva no mar. E Jesus, vendo que os discípulos estavam lutando contra o vento, lutando contra a tempestade, como nós lutamos pelos nossos problemas, pelas nossas dificuldades, pelas nossas necessidades, e muitas vezes nos perguntando: Senhor, eu estou sem força, eu não aguento mais, Senhor. E você começa a chorar, você começa a gemer, porque você está fatigado, você está cansado, você lutou, e Jesus, sabendo disso, Ele desce do monte e começa a andar sobre as águas. E andando sobre as águas, os discípulos apavorados, com medo, porque o medo tomou conta, o medo toma conta, meu irmão. O medo não cega, o medo paralisa. Deixa você paralisado, em choque, diante de uma situação. Não tem situação que nos pega de surpresa? Vocês já passaram por isso. Aí vem uma pessoa na sua porta e fala e faz e não sei o que, mas não sei o que. Ou você sai na rua, ou você vai no mercado, ou você vai tomar um ônibus, acontece algo assim, de repente você fica assim: meu Deus, misericórdia, Pai. Você fica assim, parado, em choque, paralisado diante da situação. E eu quero te dizer, não tenha medo. Ele está te vendo. Ele está com você. E os discípulos paralisados diante da situação, com medo de morrer, aquela luta toda, aquela tempestade, e uma confusão, porque quando você está confuso, você não sabe, não tem uma direção, você fica perdido à deriva em algum momento da vida, você não sabe o que vai fazer, qual é a atitude tomar, se vai fazer, se vai tomar direção, se vai correr, se vai, se fica, você não sabe, você fica paralisado, e fala: Senhor, e agora, e agora, e agora? O que eu faço? Eu imagino que aqueles discípulos: e agora, gente, o que a gente vai fazer? O barco enchendo de água, o vento contrário, e agora? E Jesus não está aqui com a gente. Jesus não está aqui. Ele estava, porque Ele estava vindo sobre as águas. O império das trevas queria destruir a vida daqueles homens. Armou aquela situação em alto mar,
para destruir. Sabia que Jesus não estava lá no barco. Mas como o nosso Deus onipotente, onipresente, Ele está em todo lugar. Ele tem poder. O inferno se frustrou com os planos dele. O inferno vai se frustrar com os planos contra a sua casa, contra a sua família, vai ser frustrado. Porque nenhuma arma forjada prosperará. Porque a palavra de Deus, a ordem, entra no barco porque eu estou de olho. Não tenha medo do futuro. Isso não é o teu fim. Você não vai morrer, você não vai perecer. As coisas de ruim não vão acontecer na tua vida, porque você tem um Deus que cuida de você, que te livra. Ele vai te livrar na hora certa. Ele vai te dar uma saída. Uma das coisas que o inimigo trabalha muito em nossa mente é na dúvida. E a dúvida é a incredulidade. Quando entra a dúvida, a gente fica inseguro do que vai fazer, atitude tomar e confiar. Você recua. Eu não vou. Estou com medo. Não vou. Se você sabe que ali é perigoso, o caminho que você está andando à frente, você não vai. Você vai recuar. Se você não está vendo nada, e você acha que pode acontecer alguma coisa no escuro, então você vai recuar. Porque os discípulos podiam recuar? Podia recuar. Não podia entrar no barco. Mas eles confiaram no Senhor. Na palavra do Senhor, na ordem de Deus. Segunda coisa que o inimigo vem trabalhar na nossa mente, que faz nos afundar: fracasso. Tentei, não deu certo, não tento mais, não faço mais, não entrego mais a minha oferta, não canto mais, não falo mais. Fracasso. O diabo, ele veio para isso, colocar esse sentimento de fracasso, que você tentou, foi desiludido, Deus te enganou e não vai acontecer mais, desiste. Mas eu e você somos daqueles que persevera na tribulação, que vai alcançar a promessa. Terceira seta maligna que o diabo coloca em nossa mente: desânimo. Ai, hoje eu não estou sentindo bem, não vou. Ai, hoje eu estou cansado. Ai, hoje eu não estou me sentindo, estou com dor na unha do pé. Não, isso não é. Ai, Deus está falando para mim, eu não vou. Desânimo total. Abstinência da presença de Deus. Quando a presença de Deus não é visível na nossa vida, nós vamos em decadência. Vai caindo, vai caindo, vai caindo na fé até desistir. E se a gente não tomar cuidado, os nossos pensamentos vão levar para o buraco. E a gente cai numa cova e depois para levantar não consegue mais. Quarta seta maligna: não semear no reino de Deus. Não semear, não se dispor para Deus, não ir à frente, não fazer a vontade de Deus. Deus está falando para mim evangelizar, mas eu não quero, eu estou desanimado, eu estou triste, eu estou arrasado. Eu fiz um compromisso lá na igreja, eu não vou porque eu estou cansado, eu estou aborrecido. E por aí vai. Elias estava desanimado da vida. Ele se entregou à depressão. E quando nós se entregamos para a depressão, o diabo, ele trabalha na nossa mente. E a gente não consegue mais ver a nossa casa como bênção. O que nós queremos? Viver a bênção ou viver a maldição?